é como é que era o seu dia a dia? Qual que eram os seus desafios? O que que acontecia? O que que talvez acontecia, mas você nem percebia que era um desafio? Mas como que era o dia a dia? O Gustavo, ele sempre foi uma criança bastante agitada. E ele, quando a gente chamava a atenção dele, falava não, ele ignorava, sabe? Não que hoje ele não faça, ele ainda faz isso. O Fábio, ele sempre foi mais rígido, assim, sabe? Mais, né? Sempre exigiu do Gustavo um comportamento mais. Eu brinco que ele, às vezes, exige do Gustavo que ele tenha um comportamento de adulto e ele é uma criança, né? Então a gente às vezes tem que entender e ter essa flexibilidade de que ele é uma criança. E a gente sempre teve bastante divergência nesse assunto, e um dia comentando com a minha comadre sobre essas divergências, e ela me disse: Olha, por que que vocês não fazem um treinamento depois que a gente tem filhos? É bem importante, os valores mudam, enfim. E aí ela me disse: vou te sugerir alguns nomes que eu sigo. E aí ela me falou de você. E aí eu comecei a olhar os vídeos e o primeiro vídeo que eu assisti foi aquele Como ensinar o seu filho a se prostituir emocionalmente. Bah. E aí eu pensei, opa, comecei a me deparar com coisas que a gente fazia, né? E aí comecei a assistir e comecei a pensar, meu Deus, o que que a gente está fazendo? Comecei a me dar conta que a gente estava errando muito na educação dele, enfim. A gente não tinha noção, né, do que é educação emocional, inteligência emocional, até porque a gente não teve isso. Sim. É. Então, aí eu comecei a me dar conta da importância de, de, dos ensinamentos e de trabalhar essa questão mesmo, né, para que no futuro ele não passe pelas mesmas coisas que a gente passou e passa, enfim. Que é o desejo de todo pai e de toda mãe, né? Que os filhos vivam melhor do que a gente, né? É algo que parece que nasce dentro da gente, já que a gente quer que eles vivam melhor. Tu acredita, então, que o maior desafio que você tinha era ele ouvir? Entrava por aqui e saía por aqui. É, ainda temos esse desafio. Sim. Ó, fala, E Fábio. eu acredito Fábio deu uma que. respirada lá, mas não terminou. Vai, pode falar. Olha quem chegou aqui. Ah, é normal. Ah, não, é importante sempre colocar e dividir, compartilhar essa situação de que, quando você falou antes, que não nos preparam para trabalhar as emoções do filho, não nos preparam para ter um filho como um ser humano. Nós fizemos vários cursos, né? Nós chegamos a fazer um curso, né, a respeito do comportamento físico do Gustavo quando ele viria. O que que é febre, o que que não é febre, o que fazer, como amamentar, como segurar a mamadeira, como segurar no colo, como ir para o hospital, como sair do hospital. Tudo isso é importante? É, de fato é importante, né? Mas o treinamento, né, o PAP, ele, antes de mais nada, só uma particularidade minha, eu sempre gostei muito de trabalhar a parte comportamental das pessoas nas empresas, é o meu trabalho, eu adoro fazer isso. Ah, que legal. Né? Inclusive é o meu trabalho, aí vem do histórico profissional, né? Sempre trabalhando aí no desenvolvimento de equipes, empresas e por aí afora. Mas enfim, o mais importante de tudo, né, o que me deixa assim, eu sempre fui fascinado pelo desenvolvimento das pessoas, mas nós tínhamos, depois do PAP, eu e a Graziela conseguimos ter conversas que nós, antes dele, tentamos algumas vezes e não conseguimos. Por quê? Porque todos nós
temos particularidades e nós temos uma programação, né? Aquela programação que foi inserida na gente, as pessoas elas são diferentes. E, enfim, para mim o que é mais fantástico nessa história, e é algo que comigo aconteceu, fiz trabalhos, a Graziela também acabou fazendo trabalhos, cursos, treinamentos aí, mas nenhum deles focado, né, explicando a programação da infância, né? E para mim o que mais me impressiona é que o trabalho que está sendo feito no PAP para as crianças nos ajuda muito. As duas coisas andam juntas, né? Eu percebi a Graziela mãezona, 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 mãezona. Hoje ela continua sendo mais mãezona, mas pensa, muito, né? E não que não fazia isso antes, é que as ferramentas, às vezes eu até tenho que dizer para ela, né? Bom, ferramenta, ótimo, fantástico, mas tem uma voltinha ali no meio que a gente tem que de repente parar, que a gente tem que de repente interpretar, trazer essa situação, né? A nossa última DR, né? Você deve imaginar quando foi outro dia, que acho que até a Grazi mandou algumas mensagens ali para você, é por uma dificuldade dentro da evolução do Gustavo, né? Tinha uma dificuldade muito grande, nós acabamos não nos dando conta de inserir o limite na vida dele. Ele não tinha limite, né? E existia assim uma diferença de interpretação das ações, né? A Grazi dizia que eu era muito rígido e eu dizia que o Gustavo não tinha limite. Entendi. E automaticamente você fica mais rígido, né? Que precisa. E os dois estão certos. Claro. Eu tenho certeza que os dois estão certos, né? Mas sabe que nós tivemos uma evolução muito grande aí nos últimos 15 dias, justamente por isso, né? Quando nós, olhando as ferramentas de novo, assistindo as ferramentas de novo, olhando lá, pegando lá na tua orientação mesmo, né? Diz, tem alguma ferramenta que não está funcionando e a gente sabe que não é uma receita de bolo, né? Exato. Tem lá a ferramenta, ela é fantástica, ela funciona, mas ela não é uma engrenagem de 18 dentes que vai bater sempre um no outro, né? Exatamente. E isso acabou acontecendo e acabou nos ajudando muito aí a questão do limite, né? Você até trabalhou o limite, né, nessa última semana, se eu não me engano, né? Uhum. A questão da apresentação do limite, né, para as crianças. É uma dificuldade que nós tínhamos. Mas, em síntese, um resumo do que eu venho acompanhando é que as ferramentas elas nos ajudaram muito, né, na parte emocional do Gustavo, né, e na nossa também, né. O que tem de fantástico nisso é que a gente olha para o futuro do Gustavo, para o que nós fizemos com o Gustavo, que tem 6 anos, mas a gente não consegue deixar de olhar lá para trás quando nós tínhamos 4, 5, 6, 7, 8, e os nossos pais, há muitos anos eu digo, né, que eles não têm culpa de ser como são, foram programados assim, e eles nos programaram de acordo com as possibilidades deles, né, da maneira como eles achavam correto. Verdade. E enfim. Verdade. Interessante, cara. É bacana ouvir isso, assim, né? A gente começa a perceber, eu acho que o que tem para trás, o que tem para frente, o que tem agora. Parece que o nosso nível de expansão começa a se desenvolver para a gente olhar o todo de uma forma mais singular, ainda que seja mais amplo, mas a gente olha uma singularidade de como que o Gustavo vai ser, de por que eu faço algumas coisas desse jeito, de por que algumas coisas não funcionam exatamente com o Gustavo, porque ele é um ser singular, né? O nosso ser humaninho, cada um é diferente. É que nem você falou, não é uma receita de bolo, é uma receita, mas nem todo bolo vai dar o mesmo sabor. Porque tem o toque das nossas mãos, né? Tem as nossas particularidades, tem o nosso ritmo de vivência, tem o temperamento do nosso filho, que já nasce com ele.
se ele é mais colérico, se ele é mais fleumático, se ele é melancólico, se ele é sanguíneo, cada um é diferente. Provavelmente o Gustavo, que a Grazi sempre fala que ele é bem agitado, ou ele é sanguíneo, ele é colérico, né? Que é os que eu digo que são ligados no 220. A minha é ligada no 200 mil. Ela não para nunca. É impressionante. Eu não sei de onde é que sai tanta energia. E ela tem bem esse perfil, assim. Então, eu sei que a gente vai... E isso é muito legal, porque automaticamente você se obriga a se desenvolver, porque eu tenho que pegar uma ferramenta e eu tenho que moldar ela. Ela tem um formato, mas ela não está pronta. Eu vou moldar ela na realidade dos meus filhos. Isso me obriga a eu me forçar o desenvolvimento todos os dias. Pô, onde é o que eu fiz que não funcionou? E se eu fizer diferente? Deixa eu tentar essa outra abordagem. Cara, e a gente vai crescendo com isso. Isso é incrível, né? Que é o que você falou. A gente se obriga a pensar. Eu tenho que pensar, porque senão não vai funcionar. A Grazi continua sendo a mãezona, mas agora ela pensa. Pô, eu tenho que pensar. Onde é que a gente está falhando? E é muito bacana que você falou de identificamos um ponto muito importante. Limites. Isso é uma coisa extremamente importante, porque muita gente passa as coisas batidas, Fábio, e não identifica onde é que estão os gaps. Não identifica onde é que... o problema é que ele não obedece. O problema é que, sei lá, ele reclama demais. E eu gostei muito de uma percepção que você teve, que a tua percepção foi exatamente no lugar de responsabilidade. Nós não demos limite. Não é ele não obedece. Não é uma transferência de responsabilidade. É um papel de um homem. Eu assumi a responsabilidade. Fomos nós aqui, ó, do maior para o menor. O que na percepção de vocês, assim, eu acho que talvez esse seja o ponto mais interessante que vocês focaram nesse momento, da questão dos limites. O que vocês entenderiam que se não fosse estabelecido um limite protetor? Porque para mim limites é para proteger, né? O limite ele representa o cinto de segurança, a sacada da varanda, do prédio, o semáforo da rodovia. Para mim, limites representam segurança. O que vocês identificam assim, ó? Cara, se a gente não tivesse colocado esses balizadores de limite, percebido isso, o que poderia acontecer com o Gustavo na adolescência, na vida adulta? Isso é uma coisa que eu penso e me preocupa muito, sabe? Nos reflexos que vai ter na vida adulta e na adolescência, daquilo que a gente está trabalhando e fazendo hoje, né? Uhum. Então, essa questão se a gente não estabelecer os limites não que antes a gente deixasse ele fazer o que ele quisesse, não. Sim. Só que a gente tinha uma maneira diferente de dizer o não, que era uma maneira assim mais autoritária, sabe? E hoje a gente conseguiu conversar e dizer, olha, você vai ter um limite, que vai ser assim, quando a gente falar que você chegou no limite, dali você não pode passar. Uhum. E eu acho que para o futuro dele isso é fundamental, né? E também a questão me preocupa muito a questão da rebeldia, né? Porque quando eles chegam na adolescência, toda aquela conexão que tu não teve, aquela proximidade que faltou, acaba vindo para fora. Bem. Uhum. E esse distanciamento, né? Isso me preocupa. Entendi. É muito interessante a questão dos limites, porque é que ela começa a se sentir segura. O meu pai, a minha mãe, eles têm um cuidado comigo. Quando a gente só diz o não, você não vai, você não pode, eu não deixo, eu não quero. Quando é só o não, a criança não sente a segurança, ela sente alguém que bate de frente com ela. Pô, nada do que eu quero eu posso. Sempre tem alguém que, derruba os meus sonhos, derruba as minhas vontades. Que embora para uma criança, sei lá, e dormir na casa do vô pode ser o maior sonho dela de final de semana. Ela vive muito no presente, né? Ela não tem o sonho do planejamento de uma vida, ela é uma criança. Então, às vezes você diz não, 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 a criança só olha para você como aquele que me proíbe de ser feliz. Agora, quando a gente começa a estabelecer os limites por dentro de um ambiente de conversação, você vai fazer assim, 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 por causa disso, 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 e até aqui. A criança, inconscientemente, ela começa a perceber, cara, não é que essas pessoas se preocupam comigo? Não é que eu sou importante para alguém? Não é, sai da sacada que você vai cair e se machucar. Filho, vem para cá. Papai não quer que você caia e você se machuque. Eu me preocupo com você. A criança começa a pensar de forma diferente. Ela começa a entender o seu valor dentro desse ciclo social chamado família.
Só que, às vezes, a gente pensa em limites como a imposição e não como a condução, né? Se a criança sair correndo, o semáforo vai parar e ele vai me conduzir até aquele ponto, depois ele vai me conduzir daquele ponto em diante. Ele não é uma barreira, ele é uma condução. O limite tem esse objetivo, conduzir as circunstâncias, né? E não só impor a minha vontade sobre o mais forte impondo sobre o mais fraco. Isso é muito interessante, porque limites, o que o limite causa? Segurança. Uma pessoa insegura é uma pessoa sem limites. Ela não sabe o que vai acontecer. Nós tínhamos, primeiro, nós precisávamos, e eu entendo que, né, quando a gente fez o trabalho, começou a utilizar as ferramentas, nos identificamos, né, dentro delas, até que ponto, quando éramos simplistas, sempre fomos fundamentadores, mas sem ferramenta. Entendi. Né? E aí nós estudamos bastante, assistimos algumas vezes, né, a questão ali do pai fundamentador. Eu, particularmente, me identifiquei bastante, mas nós tínhamos uma dificuldade. Não é uma dificuldade, né? É um desalinhamento. Né? A minha maneira de fundamentar, explicando para a Grazi, era autoritária, impositiva. Olha, esse assunto rendeu uma DR de umas 2 horas aqui, numa segunda-feira à noite. Mas o interessante, certo? De tapar, né? É isso aí mesmo, é filho, adianta. E sabe que depois dessas 2 horas nós saímos da conversa os dois mais leves. Porque o que aconteceu com o Gustavo? Nós conduzíamos a vida do Gustavo, né? A parte comportamental dele. Porém, de repente, perceptível isso. Ele começou a olhar para nós e ele passou a fazer algo que ele não fazia. Ele começou a fugir. Quando a gente começou a tentar usar as ferramentas, ele começou a fugir. Mas fugia que nem o gato do cachorro, sabe? Quando a gente vem cá que agora a gente vai conversar. Precisamos desenvolver esse assunto. Vou te dizer, aconteceram coisas assim bem desagradáveis dentro de casa. Né? Porque quando ele começou a perceber que a gente estava querendo conduzir, e aí ele começou a fugir. Né? Ele fugia dos assuntos, não permitia que se desenvolvesse os assuntos. Então essa foi uma reação dele às ferramentas. E foi aí que nós passamos a conversar, e naquela DR nós entendemos que faltava para ele o limite. Né? E o limite ele precisava existir. Mas essa DR demorou porque quando eu dizia que de certo ponto ele não pode passar, ele precisa saber disso, alguém dizia, você está sendo muito autoritário. E eu disse para ela, daqui eu não vou permitir que ele passe. Porque se eu não fizer isso por ele, a vida vai fazer. Exato. De forma muito menos carinhosa. Exatamente, vai machucar. E aí, depois disso, sabe que às vezes ele ainda tenta fugir. Né? Às vezes ele ainda tenta fugir, mas ele tem tido ações e reações conosco. Depois daquilo, ele está muito mais carinhoso. Sim. Ele tem reações fantásticas com a gente que ele não tinha anteriormente. Uau. E ele tem um não bem definido. Se a gente chamar ele aqui agora, a gente pede para ele, filho, quais são as palavras mágicas que a gente não pode esquecer? Não, pare e limite. O não é para ele parar, para ele entender que existe o não. Né? O pare, porque o que acontece? Às vezes ele estava brincando, tinha alguma situação, ele estava com o giro no 150. E chega uma hora, você tem que dizer para. E para, e para. E quanto mais você dizia para o para, do 150 ia para o 300 do giro. Né? Então nós trabalhamos isso. E a parte mais delicada foi a parte do limite. Né? A parte do limite, ou seja, quando você ouvir a palavra limite, você tem que estátua.
para, porque o limite é quando você já extrapolou tudo e tem funcionado. Tem Entendi. funcionado. Essa parte Tem que você funcionado. comentou, de quando começar as conversas ele fugir, é porque isso nada mais é do que você vai entrar num espaço novo para ele. Porque quando eu digo para você assim, para, agora não. Eu tô indo eu contra você, de fora para fora, né? Vai acontecer isso daqui. Agora quando eu digo, Fábio, vem cá que eu quero conversar com você, senta aqui. Eu vou acessar dentro de você. Aí, opa, para aí. Esse lugar você nunca tocou. Como assim você quer entrar? Não, isso eu não tô acostumado. Deixa eu aqui no meu canto. Opa, vamos para lá, vamos para cá. É isso que ele percebeu. E aí o que acontece? Ele primeiro vai fugir, normal. Só que aí você começa a promover isso. E aí ele entende, pô, mas para aí. Quando o pai e a mãe vêm tocar aqui dentro, é melhor do que quando... Ah, eu gostei desse negócio. Ele fica mais carinhoso, ele fica mais atencioso. Então, o resultado, esse resultado que você está colhendo de ele estar mais carinhoso, ele estar mais atencioso, nada mais é do que uma dedicação de atenção de dentro para fora, em vez de fora para dentro. O que é atenção? Atenção é toda vez que eu paro para olhar para alguma coisa. Eu posso parar para olhar para você porque você fez uma cagada, ou eu posso parar para olhar para você porque você não fez nada, só porque você é. Eu parei tudo aqui, Fábio, para tirar um tempo com você porque você é importante para mim. Não porque, cara, você tem que bater a meta. Ô, Fábio, o que tá faltando aí para você cumprir o seu negócio aí, cara? Não, eu tô aqui para te ajudar. Pô, tu tá aqui para me ajudar. Tu só liga quando quer que eu bata a meta. Tu não tá aqui para me ajudar. Se tivesse aqui para me ajudar, eu tinha batido a meta, tinha me ligado para me ajudar a vender mais. Sei lá, um exemplo aleatório. Aí isso muda. Muda a percepção, muda o nosso relacionamento. E aí ele se torna mais doce. A minha filha é uma coisa muito interessante, que ela é a 1000, cara. Se fosse um guri, não seria tão ligada. Mas ela tem um nível de delicadeza que me surpreende. Ela é muito carinhosa, ela é muito atenciosa, ela tá sempre te beijando, te fazendo carinho. Aí você vai dizer, não, porque é uma menina? Não, eu conheço menina que não é assim. Eu conheço menina que você não consegue chegar perto, que ela não permite. Por quê? Porque existe um espaço que nunca foi acessado pelos pais. E aí tu vai perceber bem isso, que quanto mais tu usar as ferramentas como vocês estão fazendo, mais você vai colher desse menino mais doce, dessa doçura, desse cuidado, ele vai ficar mais calmo? Não, cara, ele vai ser ligado no 150 sempre. Pode esquecer. Mas aí eu não preciso bater de frente para ele parar. Eu vou conduzindo aos poucos. Filho, vem cá, senta aqui que o pai quer conversar contigo. Em vez de tu correr para lá e para cá, agora que o pai tá vendo, sei lá, o jornal, senta aqui e vem comigo, me dá um abraço aqui. E ele vai parar não por causa do jornal, não porque você mandou, ele vai parar porque eu gosto de ficar com você. Isso é muito legal. Eu adoro estar contigo, pai. E aí eu paro e me deito no teu colo. Antes de vir para a live aqui agora, antes de começar a live, vem cá no pai que o pai vai começar a live daqui a pouquinho. Ela veio, se recolheu no meu colo e ficou assim, grudadinha comigo. Eu fiquei acho que uns 15 minutinhos ali com ela, 10 minutos. Levantei e vim aqui para fazer a live com vocês. A gente vai acessando esses espaços, né? E cada vez fica melhor, cada vez fica mais doce, mais agradável e fica mais fácil deles obedecerem. Porque imagina eu, Fábio, que não te conheço, nós não temos um relacionamento, eu não te conheço, a gente se conhece de live, de trabalho, de alguma coisa assim. Eu digo, Fábio, assim, assim, assim. Você vai olhar para mim e dizer, como assim? Você tá doido? Você tá pensando o quê? Só que se eu construo um relacionamento com você, eu digo, Fábio, assim, assim, assim. Você diz, cara, eu nem sei o porquê, mas faz tanto tempo que a gente caminha junto que eu vou fazer. Isso é inconsciente, você nem pensa. Você só vai e faz. Por causa do nosso estreitamento de relacionamento. E aí é muito interessante, porque para eu estreitar o relacionamento com o Fábio, eu tenho que saber o que o Fábio gosta de comer, o que o Fábio gosta de assistir, aonde que o Fábio gosta de ir. Eu tenho que me importar com o que funciona com você. Por isso que acontece a disparidade do pai e da mãe. Você é duro demais. Não, você que é mole demais. Tá, mas para aí. Para essa criança, o que é duro demais e o que é mole demais? Não tem a ver com a sua percepção nem com a minha. Tem a ver com o do ser humaninho. Para esse ser humaninho, isso é mole demais? Não, isso é mole demais. Quando a gente faz assim, vira um pudim. Né? Então não dá. Não, assim fica duro demais. Também não dá. Então, para esse ser humaninho é assim. E você pode ter, exemplo, 3 filhos. Não é igual para os 3. Pai e mãe que faz tudo igual para todo mundo, lasca as crianças. Para um, tu tem que ser enfático. Para outro, se tu for enfático, ele se desmancha chorando. Pô, mas é na mesma casa, come todo mundo na mesma mesa. Mas não é a mesma pessoa.
E aí, bom, você que treina pessoas, se tu treinar, fazendo treinamento lá, você ia ver que se você entender a singularidade de cada ser humano, tu consegue tirar o melhor proveito deles. Só que no mundo corporativo a gente não tem tempo, né? A gente não tem tempo para isso. Então a gente passa uma regra e a gente quer aqueles que se encaixem nesse padrão. Então, cara, eu quero o cara proativo, rápido, que não reclama, que pega uma vareta e faz uma canoa e traz um resultado positivo absurdo. Todo mundo que se encaixa fica na equipe. Quem não se encaixa, a gente tira fora. Só que às vezes tem um cara com muito mais potencial que não tem esse padrão, mas ele dá um resultado muito mais absurdo, né? E aí, se você pega esse cara, exemplo, um cara que provavelmente eu demitiria, chama-se Bill Gates. Se eu contratasse para trabalhar para mim. Pensa num cara introspecto, fechado, que vive no mundo dele, que não conversa, não se relaciona. Quer dizer, cara, demite esse cara. Putz, o cara é um gênio. Ele, o da Amazon, aquele lá, o japonesinho lá, o da AliExpress, eu acho que é. Ele conta a história dele. 26 pessoas foram chamadas para o McDonald's. Eu fui o único que foi demitido. Porra, cara, tu foi incompetente no McDonald's, meu. E o cara é bilionário hoje. Então, são pessoas que têm um grande potencial, mas não estão no nosso padrão daquilo que a gente está acostumado a fazer. E isso é interessante, a gente sempre se dá conta. Qual é o calibre que eu tenho que usar para ser humaninho, né? Qual é o momento que eu tenho que ser mais duro? Qual é o momento que eu tenho que ser mais tranquilo? Quem me vê falando assim, não sabe, não vê o meu dia a dia. Mas com a minha filha, se eu não for rígido, ela deita e borda. Porque ela é ela é muito folgada, ela é esperta demais, então ela te dá nó, ela tem 10 anos. Então eu sou totalmente carinhoso, eu entendo as emoções dela, mas digo, Alice, quando eu digo não, é não, velho. E não adianta. E ela entende, porque eu preciso ser enfático por causa da realidade dela. Então são coisas assim que a gente vai identificando em cada um dos nossos filhos, assim, particularidades. Mas isso é bacana as coisas que o Fábio está percebendo. Acho muito legal isso. O que foi essa questão do limite. Pode falar. Essa questão do limite, ele está aceitando e está atendendo, só que quando a gente tem os atritos, que aí, quando a gente tenta a conexão, né, para acessar o sentimento e fazer ele botar para fora e entender o que ele está sentindo, ele foge. Sim, porque ele não dá espaço para isso ainda. Ele não quer falar. Até uma recomendação. É muito interessante. Pensa você como adulto. Se eu perguntasse para você, ô Grazi, conta aí para mim o que você está sentindo, me conta um pouco da sua vida, eu tô vendo que você está chorando hoje, você ia me contar? Será? Será que ia se abrir comigo? Depende. Agora você tem uma irmã, uma mãe, uma amiga de muitos anos que você confia. Ela fala assim, Grazi, eu tô vendo que você tá triste hoje, o que que tá acontecendo? Ai, tu nem sabe, aconteceu isso. Você ia contar? Ia. Conexão. Então, o nível de conexão determina como a gente consegue se abrir ou não. Até uma dica para vocês. A questão das palavras latentes na cabeça, como o Fábio falou ali, não, pare e limite, são extremamente importantes. Mas eu tenho que ter, vamos supor, o Fábio falou de 3 negativas. Ele tem que ter umas 10 que ele saiba de cor positivas. No mínimo. Porque senão as únicas frases que eu gravei na minha cabeça é o meu pai me dizendo não, meu pai me dizendo pare, meu pai me dizendo chega, limite. E meu pai me dizendo que me ama, por que ele não reforça isso? Entende? São coisas que vai abrir o meu coração. Como eu sou especial, cara, como eu sou competente, sim. Então eu tenho que sempre trazer o equilíbrio, porque senão o que eu estou focando a minha mente? Eu estou focando a minha mente. E a gente elogia e valida muito a cada situação, a cada coisa que ele acerta, a gente sempre... Ai, que legal, cara! Muito bom! Você é o cara. Cara, que legal. Onde é que tu botou isso aí? Eu pendurei na geladeira. Que legal, muito boa. Tirei lá do teu Instagram, digitei no computador, imprimi e pendurei na geladeira, pra gente nunca esquecer. Exercício diário. Mostra pra ele. Quando ele fizer uma coisa... Sim, agora ele começou a ler. Ele tá lendo? Agora ele começou a ler. Legal. E você pode... Aí, às vezes, ele vai lá e lê o que tá escrito. Que bacana. Não, e você sabe o que... Uma das ações dele, né, que aconteceu outro dia, ele pegou isso aqui, na verdade ele não pegou. Ele já decorou muitas frases. Sim. Destas. Ele começou a dizer pra gente. Por exemplo,
Ó, eu confio em você. Você é capaz. Você é muito especial. Isso vem dele, Ah, que legal, cara. quase todo dia. Ele fala para Sim, ele vocês, ele fala. fala para vocês. Ele fala para mim assim, mãe, você é meu coração fora do peito. Ah, que fofo, cara. Olha só. Incrível, né? Uhum. Ele vai ser um validador e vai ser natural isso, né? Mas essas coisas. A gente cuida muito, sabe, para elogiar e validar muito os comportamentos que a gente quer que ele siga, sabe? Só a gente tem essa dificuldade no momento do atrito ali, que a gente não consegue fazer ele botar para fora o que ele está sentindo e falar, sabe? Ele me diz assim: ai, mãe, de novo com essa conversa? Ai, Ai, mãe, eu não quero falar sobre isso. Ele não quer falar. e tu tem tentado praticar com ele a questão da abertura nos momentos positivos? Fazer a mesma coisa, só que no momento ao contrário. Ontem eu fiz isso. Tá. Ontem eu perguntei para ele de noite, o que que ele mais tinha gostado no Ótimo. dia do que a gente tinha feito e se tinha alguma coisa que ele não tinha gostado. Entendi. Então, quando eu pergunto isso, ele sempre me fala, eu gostei mais de tal coisa. E quando eu pergunto se alguma coisa ele não gostou, ele me diz que não, que ele gostou de tudo. Ele é bem fechado. Então, eu fico pensando, será que realmente é isso ou ele não quer falar? Ele deve ser bem reservado, essa é a palavra certa. Não, mas ele tem uma personalidade muito forte, né? Então, quando nós apresentamos aí as 3 palavras, tudo isso aqui já era presente. Sim, entendi. O pessoal tá conseguindo ler? O pessoal sabe do que é? Ah, eles não devem saber, não. Eu te amo, confio em você, você é capaz, você é muito especial, estarei sempre com você, sou muito grato por ter você. Obrigado, o resto eu não consegui ler. O óbvio precisa ser dito. Legal. Então, assim, isso tudo já era presente na vida do Gustavo. Uhum. Mas o limite não. O limite nós não trabalhávamos bem. Até mesmo pela questão da nossa divergência sobre a amplitude e o limite do limite, né? Porque a gente, poxa vida, aonde que é o limite? Aonde que é? Sim, E como eu falei, e não tenho vergonha de dizer, né? Rendeu uma DR pesada aqui em casa, né? acontece, E, e acontece. sabe que, tudo isso é muito bonito. E é impressionante que depois que ele passou a conviver com o limite, por mais que está perfeito, não tá, Não, tem muito a evoluir ainda. Às vezes ele ainda foge. E como ele tem a personalidade dele muito forte, então se na hora que ele fugir, se ele não voltar, o pau quebra. Então tem que saber a hora de recuar para num outro momento voltar. Mas essas frases, né, do eu te amo, eu confio em você, você é capaz, ficaram muito mais explícitas na relação da família depois do limite, legal, legal. né? Então, assim, ele precisava, aquilo que você disse, né? Ele precisava ter o limite. Porque quando a gente dizia não para ele, como o limite para ele era algo desconhecido, o não é não. Se dissesse para ele não e se dissesse sim, para ele era a mesma coisa, Sim, sim, sim. né? E agora, às E vezes, também pelo fato dele ouvir muito o não, né? Então eu tenho para mim que aquilo banalizou para ele, sabe? Perde valor, perde valor. Tipo, é não para tudo, então, sabe? Entra por um Não ouvido e por sai pelo não, outro. sim, foi o não bem fundamentado. Isso aí. sim, sim, sim. Uma coisa que ajuda bastante, não sei se vocês já fizeram, os cronogramas do dia com as regras do que tem que acontecer. Aquilo ali bota os Fizemos. limites de uma forma bem mais fácil. Porque o que acontece? Exemplo, o Gustavo tem 6 anos, já dá para fazer com ele. Você vai fazer o itinerário do dia, os combinados, que tudo que ele vai executar, o que ele pode, o que ele não pode, a hora que pode, a hora que não pode. Você vai chamar ele, vai ser assim, assim, assim. Você está vendo? Estou vendo. Lê aqui com a mãe, vamos ler. Não sei se ele já está lendo, enfim. Aí você vai lendo, vai explicando para ele. Entendeu, filho? Entendi. E aí toda vez que ele faz algo, seja positivo ou seja negativo,
você leva ele até o quadro de tarefas, que eu chamo de quadro de tarefas. Olha aqui, ó. Nós combinamos que agora é a hora do almoço. Então agora você não vai mais brincar, porque agora nós vamos almoçar. Tudo bem? Ah, mãe, mas eu queria brincar mais só mais um pouquinho. Não, mas está no nosso quadro, nós já combinamos sobre isso. Então nós vamos sentar e nós vamos almoçar. E aí ele começa a fazer a associação. A associação do quadro de tarefas com o permitido e o não permitido. Aí eu não sou aquele cara chato que digo para ele, não, você não vai brincar. Pô, pai, deixa eu brincar. Pô, mãe, deixa eu brincar. Não, filha, é o quadro que está dizendo para você que você não pode. Nós combinamos. Tá bom, então eu vou almoçar. E eu sou o cara bonzinho. O quadro é ruim. Eu sou sempre o cara bonzinho, saca? E aí ele não cria atrito comigo. Ele não cria atrito com o não. Ele não cria atrito com o sim. A gente transfere o peso da imposição para o livro de regras, que tá ali mais ou menos. Que foi combinado e não é ruim. Aí, mãe, mas eu queria brincar mais. Você vai almoçar agora, ó, e a 1h30 você vai poder brincar de novo. Aí quando chega 1h30, filho, olha aqui, ó, é 1h30, você pode brincar. Mãe, posso? Vai lá, pega o teu carrinho, pega a tua bola. E aí, ou seja, aquele quadro também não é só ruim, ele é bom também, ele me traz boas informações. E a criança vai se familiarizando. Que essa é, na verdade, a questão de você ensinar a criança desde pequena a programar a sua mente para as atividades que ela vai executando na vida, né? Que a maioria das pessoas hoje, infelizmente, Grazi, elas não têm níveis de prioridade. A prioridade das pessoas, na verdade, é a urgência. É pagar a conta e comer, e sustentar a casa. E, meu Deus, o que vai ser de mim? É a urgência, isso não é prioridade. Prioridade é construir. A maioria das pessoas vive no reativo, reagindo a uma situação. Agora, quando a criança aprende desde o começo a seguir aquele quadrinho de tarefas, dos mais simplesinhos, não precisa encher o dia todo, tá? Ele tem 6 aninhos, ele vai se dando conta de que eu posso programar a minha semana, eu posso programar o meu mês, eu posso programar por daqui a 10 anos a minha vida. E isso é muito legal, porque eu vou seguindo os limites que estão impostos ali. Isso facilita bastante também. É uma dica bem legal. A gente fez esse quadro, de rotinas e, assim, aí ali eu estabeleci também o tempo da televisão, porque ele estava, assim, muito, muito viciado e muito na televisão. E com essa quarentena, nossa... Sim, não tem muita coisa para fazer, coitados, né? E aí depois que eu vi aquele vídeo, você falando sobre a internet, eu pensei, meu Deus. E aí ali eu estabeleci 20 minutos quando a gente chega à tardinha e mais 20 minutos antes de dormir. Então a gente, né? E o quadro ajudou bastante com isso. E a questão de brincar é assim, nós temos que parar e brincar com ele. Sentar e brincar com ele, porque senão ele não brinca sozinho, não tem jeito. É filho único. A minha é assim também. Pai, mas ela desce para ir no balanço. Pai, o que você quer? Olha aqui. Eu disse, mas vou olhar o quê? Eu sei o que ela quer. Aqui, vem aqui. Ela não quer mostrar nada, ela quer que eu fique olhando. Aí eu vou lá, olho no balanço. Que legal, pula de novo. Aí eu falo 3, 4, 5 vezes, paro 5, 10 minutos ali. E eu disse, agora o pai vai continuar fazendo as coisas dele, que você sabe que eu tenho que trabalhar, tá bom? Ou quando eu chego, eu já combino. Eu vou vir aqui olhar o que você vai estar fazendo por tanto tempo e depois vou dar continuidade às minhas coisas, ok? E eu sempre faço ela falar, tá bom? Aí ela falou, depois eu saio. Porque o que eles querem não tem irmão para brincar, não tem irmão para brigar. Eu preciso arrumar alguém para conversar, né? O ser humano é um ser social, né? Ele precisa da interação. E ainda mais filho único. Eu tenho uma que é só ela também, eu sei bem como é que é. Toda hora eles querem a atenção da gente, é normal. O que eu quero perguntar para você é o seguinte... qual foi a maior percepção que vocês tiveram fazendo o treinamento? O que foi a coisa que abriu assim? Se é que teve isso, enfim. Assim, ó, quando eu comecei a assistir o treinamento, eu comecei a me ver muito nas coisas que você falava. Porque eu, por muito tempo, me via como um problema. Né? Porque sempre fui muito criticada na infância, pela família, enfim. E quando eu comecei a assistir, eu comecei a me dar conta que eu não era o problema, que tinha sido a maneira de educar, né? E aí eu comecei a me dar conta, eu comecei a pensar, não, eu não posso fazer isso com ele. E aí isso foi o que me tocou muito. Que me fez realmente parar e querer fazer diferente, porque
sempre tive e tenho muitos bloqueios e eu vejo o quanto isso atrapalha a minha vida e eu não quero isso para o meu filho. Então eu me cobro muito isso, que eu preciso ser diferente para ele, que eu preciso fazer bem para ele. Até a minha mãe diz que ela tá assistindo, ela diz que não gosta de ouvir o Anderson falar porque ela se sente muito culpada, que ela Tadinho. que ela diz, meu Deus, dá vontade de se matar porque a gente faz tudo errado. Pecado. Daí outro dia eu falei com ela, eu disse, mãe, a gente não tem que pensar assim, a gente não tem que ficar se culpando pelo que a gente fez de errado. Foi a maneira que a gente aprendeu, que você aprendeu, que eu aprendi, enfim. E agora a gente está tendo a oportunidade de acertar com o Gustavo, e é nisso que a gente tem que focar. Exato, exato. É isso aí mesmo. É assim que eu penso. Os nossos pais nos deram o melhor que eles tinham para nos dar. Às vezes era umas cagadas, mas era o melhor que eles tinham. Então a gente não está procurando os culpados, a gente está procurando quem vai resolver. É só isso. Isso aí. Mas a Resolver. primeira coisa é o despertamento. A gente tem que despertar. Se a gente não se der conta que estava acontecendo errado, a gente vai replicar. Porque afinal de contas não está nada errado. Então continuamos fazendo. Aí a gente diz, pá, aquilo não pode ser assim. Aí eu posso tomar uma atitude diferente. Legal. E aí, quando tu se dá conta do que certas atitudes, do reflexo que vai ter lá na vida adulta, meu Deus, aquilo é gritante, né? Eu sei. Porque a gente começa a se enxergar, a gente começa a olhar a nossa vida na fase adulta, começa a entender o porquê que ela é assim, diz, mas eu não quero isso para o meu filho, eu não quero isso para minha filha. E aí a gente começa a, cara, eu preciso mudar algumas coisas. É bem isso aí. É bem isso aí. Essa basicamente é a proposta do treinamento, né? É levar para... E eu te digo assim, ó, para mim, isso foi libertador. Porque isso me abriu os olhos, sabe? Como eu te falei, que eu comecei a ver que eu não era o problema, sabe? E eu consegui me libertar de muitos, muitos bloqueios que eu tinha. Que legal. Que faz a desassociação. Eu não sou um problema, eu tenho, é estado, não é ser. Isso é incrível. Isso aí. Ótimo. É. Muito legal, muito bom. A última pergunta que eu quero fazer para vocês, nós estamos 54 minutos de live já, passa muito rápido. Quando você foi comprar o treinamento, você achou caro? Então, de primeiro momento eu achei, mas aí eu parei e pensei assim, a gente gasta com tanta futilidade, eu não vou fazer esse investimento no meu filho? Não, eu vou sim. Eu vou porque ele merece, ele precisa. E nós também, acho que a gente precisa se desenvolver sempre, né? Sempre tá buscando evoluir. E aí, nossa, ele teve muitos ganhos e nós também, né? Ontem E não é caro. Não, no primeiro momento a gente acha, né? Foi o que eu perguntei para todo mundo. Gente, você achou caro? Todo mundo disse, eu achei. Mas depois fazendo treinamento eu vi que vale a pena. Até a live de ontem, quem fez foi a Isis comigo, que é psicóloga. Ela falou, Anderson, o teu treinamento se pagou, porque eu usei as tuas ferramentas na minha clínica, com os meus pacientes. Eu vi ela falando. Dinheiro, não sei se tu viu ela falando, se tu ganhou dinheiro, vamos rachar esse negócio aí. Então, para ela, chegou a trazer resultado financeiro, não só com o Bento, com o filho dela, mas trouxe resultado financeiro também. Eu disse, que incrível. E inevitavelmente traz. Quando a gente rompe os nossos bloqueios, a gente está pronto para prosperar também. É que eu não falo disso porque o nosso objetivo é focar nas crianças. Mas o que nos impede de prosperar, inclusive financeiramente, é a estrutura emocional. Não é? Você vai conhecer alguém que é muito mais rico do que você e ela tem menos competência técnica. E diz, pô, peraí, o cara não sabe nem fazer conta de 2 mais 2, como é que ele ganha tanto dinheiro? Mas ele tem uma estrutura emocional muito mais desenvolvida às vezes do que nós. Dinheiro é emocional. Enfim, e tantas outras coisas também. Muito legal. E nós fizemos também a mentoria, aquela lá no início lá em janeiro, né? Muito, muito boa. E agora eu tô fazendo dos sabotadores. Tô assistindo. Tá assistindo. E eu te digo assim, eu não me canso de assistir, de ouvir. E quanto mais eu ouço, mais eu quero ouvir. É muito bom. Já identificou o seu sabotador? Já. Já botou nome? Já chegou nessa parte de botar nome? Eu me vi no inquieto e no esquivo.
eu queria agradecer vocês, gente, por terem aceitado o convite, por estarem buscando cada dia ser melhores como pai, como mãe para o Gustavo. É inegável que a gente ama os nossos filhos, mas o passo realmente para buscar algo diferente são poucos que dão, né? Eu queria parabenizar vocês por isso, principalmente você, Fábio, por ser... eu tenho muito mais... 90% dos meus clientes são mulheres, poucos são homens, mas por você estar puxando essa fila aí, eu queria te parabenizar pelo pai que você é. Me alegra demais, cara, de ver você querendo acertar, de buscando, de corrigir, de ter uma DR de 2 horas para botar as coisas no lugar. Isso é incrível, cara. Parabéns para vocês mesmo, de verdade. Quero agradecer, aceitarem um convite e estarem se esforçando para isso. Muito obrigado de coração. Sei que o Gustavo está em boas mãos, não só por ser amado por vocês, mas por vocês estão buscando e praticando essas coisas com eles. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado pela confiança e me permitir fazer parte da casa de vocês. Inevitavelmente, eu estou aí ajudando de alguma forma. Sim, nossa, muito. Muito obrigado. E eu que agradeço também por todos os ensinamentos, por todas as palavras. E até quando essa semana, né, que te chamei para pedir ajuda pela disponibilidade. Sempre. Muito obrigada. De nada, gente, de nada. Então tá bom. E quero continuar sempre ouvindo e aprendendo cada vez mais. Vamos junto, vamos junto. Estamos aprendendo todos os dias. Vou contar um segredo. Até eu assisto meu treinamento às vezes, de vez em quando. Até eu faço isso. Às vezes Tu sabe que ele me acalma. Eu, às vezes, quando eu tô estressada, sem paciência, assim, eu pego lá, fico ouvindo assim. Parece que eu consigo voltar, sabe? Que legal. Me ajuda muito. Que bom. Gente, uma boa noite para vocês. Fábio, um abração, cara. Obrigado por tudo. E a próxima a gente conversa de novo aí, tá bom? Tchau, gente. Tá bom. Obrigada. Beijo. Tchau.